Olá, depois de uma semana de trégua e 55 dias de guerra, recomeçam as hostilidades entre Israel e o movimento de resistência islâmica, o Hamas. O cessar-fogo acabou às 7 da manhã desta sexta-feira pela hora local, 2 da madrugada em Brasília. Os correspondentes de guerra já reportam bombardeios aéreos e disparos de artilharia na região da cidade de Gaza. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou o Hamas de não concordar em libertar mais reféns e de não soltar todas as mulheres como havia sido acertado, além de violar o cessar-fogo ao disparar foguetes. O governo israelense declarou que recomeçou a guerra para atingir seus 3 objetivos: libertar os reféns, eliminar o Hamas e garantir que a faixa de Gaza nunca mais seja usada para ameaçar Israel. É difícil reconciliar a libertação dos reféns com a guerra de alta intensidade necessária para destruir o Hamas. Os terroristas não devem libertar todos os reféns, nunca vão libertando pouco a pouco, porque são instrumento de barganha. Os reféns são ainda o escudo humano e são a última carta na manga do Hamas para negociar uma possível saída de seus milicianos e até mesmo seus líderes da faixa de Gaza. Uma hora antes do início da trégua, as forças de defesa de Israel interceptaram um foguete, antecipando o fim da pausa operacional na guerra. Mais cedo, Hamas cometeu um atentado com 3 mortes, que deixou 3 mortos e 6 feridos em Jerusalém, 3 em estado grave, mais um sinal da fragilidade da trégua. No último dia desta pausa nos combates, foram libertados mais 8 reféns israelenses e 30 prisioneiros palestinos, todos mulheres e menores de idade. 2 mulheres russo-israelenses foram soltas mais cedo, mas estão nesse grupo. Em 7 dias de guerra, o Hamas libertou 105 reféns e Israel soltou 240 prisioneiros palestinos. Os rebeldes hutis do Iêmen prometeram retomar os ataques contra Israel no Mar Vermelho, ou partindo do Mar Vermelho, uma 4ª frente da guerra, depois da faixa de Gaza, do norte de Israel, que sofre ataques da milícia fundamentalista xiita libanesa Hezbollah, o Partido de Deus, e da Cisjordânia ocupada, onde aumentaram os conflitos entre colonos e o exército de Israel e os palestinos. Em viagem ao Oriente Médio, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken pressionou Israel a criar zonas seguras para os civis quando avançar para o sul da faixa de Gaza para esmagar a máquina militar do Hamas. Deve ser o momento mais sangrento da guerra, vai aumentar a pressão internacional sobre Israel. O ministro dos Exteriores israelense, Eli Cohen, retirou a embaixadora na Espanha depois que o primeiro-ministro Pedro Sánchez, que andou visitando o Oriente Médio, questionou se a guerra de Israel respeita o direito internacional. Mas a notícia mais importante do dia é que Israel conseguiu o plano de ataque do movimento de resistência islâmica, o Hamas, mais de um ano antes do ataque, mas os militares e a inteligência israelenses não levaram a sério, pressupondo que seria apenas uma aspiração, porque o grupo terrorista não teria capacidade de executar o plano. A notícia saiu no jornal da New York Times. Em cerca de 40 páginas, o documento que as autoridades israelenses chamaram de Muralha de Jericó revela em detalhes o tipo de invasão arrasadora que matou mais de 1.200 israelenses e estrangeiros no dia 7 de outubro. O informe descreve o ataque metódico e sistemático para suplantar as fortificações e as barreiras da fronteira de Israel com a faixa de Gaza, invadir o território israelense e tomar cidades e os kibbutz em comunidades rurais agrovilas. Começa com uma barragem de foguetes, depois drones alvejam as câmeras de segurança e os ninhos de metralhadoras automáticas instaladas ao longo da fronteira. Em seguida, homens armados invadem motocicletas, veículos leves, a pé e de parapente. Exatamente como aconteceu em 7 de outubro. Este relatório circulou entre militares e a inteligência de Israel,
que o consideraram ousado e ambicioso demais para a capacidade militar do Hamas. Não se sabe se chegou até o primeiro escalão do governo israelense e ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. No ano passado, oficiais da divisão Gaza do Exército de Israel, responsável por defender a fronteira com o território palestino, consideraram que as intenções do Hamas não eram claras. Ainda não é possível determinar se o plano foi totalmente aceito e como será realizado, escreveu um analista de informações. 3 meses antes do ataque, em julho, uma analista advertiu que o Hamas estava fazendo intensos treinamentos diários para um ataque consistente com o informe Muralha de Jericó. Um coronel rejeitou sua preocupação, escrevendo em uma mensagem de e-mail: "Refuto inteiramente este cenário como imaginário." A analista argumentou: é um plano concebido para iniciar uma guerra, não é só um ataque a uma vila. Se o alerta tivesse sido levado a sério, Israel teria reforçado a fronteira e talvez conseguisse evitar o ataque, ou até mesmo repelir o ataque, ou até mesmo prevenir a invasão. O exército não estava preparado, foi o dia mais sangrento da história de Israel, foi o maior ataque a judeus desde o Holocausto cometido pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. É a pior falha de inteligência de Israel, que tem fama de ser a melhor inteligência do mundo, desde 6 de outubro de 1973, quando o Egito e a Síria ocuparam seus territórios ocupados por Israel, a faixa de Gaza e as colinas do Golã. 100 mil soldados egípcios invadiram a península do Sinai. Era o início da Guerra do Yom Kippur. Por trás do atual fracasso está a percepção equivocada da alta cúpula de Israel, inclusive do primeiro-ministro, de que o Hamas não tinha capacidade e ousadia para lançar um ataque de tais dimensões. Israel achava que podia bombardear o Hamas e a faixa de Gaza de tempos em tempos e assim controlaria a situação. O governo George W. Bush também recebeu avisos de que a rede terrorista Al-Qaeda planejava realizar atentados terroristas nos Estados Unidos na primavera de 2001 e ignorou a ameaça. Com a mentalidade da Guerra Fria, estava preocupado com as relações com a China e a Rússia. Em 2016, um memorando do Ministério da Defesa de Israel alertou que o Hamas pretende levar a próxima confrontação para o território israelense. Conseguiu? Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. Salam aleikum, a paz esteja convosco, em árabe. Até mais. Tchau.